Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar sobre a nova Aviotec, a nossa câmera de detecção de chama e fumo. Algumas considerações iniciais sobre o webinar. Ele está sendo gravado. As perguntas elas serão respondidas no final da apresentação. Vocês podem enviar perguntas durante toda a apresentação pelo chat e para isso basta clicar no botão do chat e escrever a sua pergunta. E todos os microfones estão desligados para garantir a qualidade do áudio, ok? Apresento a vocês o Eduardo Ferrão, responsável por aplicação de desenvolvimento de negócios de vendas da Ibéria na Bosch Security Systems. Ele será o nosso apresentador hoje. Para conectá-lo via LinkedIn, basta escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela. Ah, bom dia e boa tarde a todos. Muito obrigado, Rana, pela introdução. Desde já agradeço a todos os participantes nesta ação conjunta entre Portugal e Brasil. Espero que o som e a imagem estejam a chegar em condições, tendo em conta que alguns termos usados nesta apresentação diferem de país para país. Caso exista algum termo menos identificável, usem, se faz favor, o chat para comunicar. Esta ação tem uma duração prevista de 50 a 60 minutos. Preparámos esta ação denominada por. Só um bocadinho. Está desligado. Conseguem ver a minha apresentação ou não? Peço desculpa. Tá. E tudo Muito, certo? muito bem, tudo bem agora, certo? Certo. Faltava um botão. Muito bem. Deixe-me só uma coisinha. Ok. Preparámos uma apresentação com base em 9 pontos. Vamos começar a nossa jornada, vamos começar a nossa viagem, ponto por ponto, avançamos um por um até ao final. Vamos então iniciar. Primeiro tópico. É importante fazermos uma avaliação dos critérios de risco na nossa instalação. Na segurança contra incêndio, em todas as suas diversas aplicações, existem 4 objetivos sobre os quais os responsáveis de segurança tomam início e tendem em conta a avaliar que se cumprem. Não há dúvida nenhuma, a vida em primeiro lugar, garantir a segurança e manter as pessoas nos edifícios, tal como as máquinas seguras ou em segurança, é um fator primordial. Assegurar a continuidade do negócio, qualquer equipamento danificado naturalmente vai evitar, vai levar a que haja paragens na atividade e com isso leva à perda de dinheiro, naturalmente. E é importante conhecer o risco, como minimizar as ocorrências, aplicar medidas para minimizar esses riscos, e em todas as empresas ou países existem normas locais que é importante cumprir, tal como certificar que as atividades de manutenção e as empresas cumprem todas as políticas de segurança. Existem também os pontos de risco elevados nas instalações que se conseguem identificar como uns espaços amplos e abertos, com tetos altos, onde o fumo, a correr o fumo vai espalhar-se e muitas vezes não vai subir até ao teto. A carga de incêndio elevada é um fator para um elevado risco de incêndio, portanto, e daí levar a uma propagação rápida do fogo após a ignição. E para aplicações com poeira ou com úmidas, é sobretudo um ambiente muito desafiador para utilizar detectores pontuais normais de colocação no teto. Claro que, havendo uma aplicação onde o elevado grau monetário requer uma detecção específica, é importante que a detecção seja de forma eficiente e que consiga detectar um princípio de foco de incêndio rapidamente. Então, com base nisto que falámos, algumas das áreas de aplicação sobre o qual a nossa Aviotec pode funcionar. Há áreas típicas, tal como vimos no slide anterior, da indústria, desde a administração interna, a hangares, por exemplo, transportes, logística e também serviços de energia.
como posso compartilhar com vocês que o aeroporto de Lisboa incorpora neste momento na zona de partidas algumas câmaras Aviotec. Havia um grande desafio onde o teto era feito com uma estrutura metálica que não permitia a colocação de detectores pontuais. Fomos consultados para apresentar uma solução e, no final, a Aviotec faz parte desse requisito ou dessa necessidade, cumprindo a detecção, neste caso no aeroporto de Lisboa, de fumo, de forma inicial e atempada. Portanto, todos os testes são feitos de forma regular para conferir que realmente o equipamento está a funcionar. Existem também outras áreas, como por exemplo indústrias de celulose e papel, aqui uma ação muito importante onde a Aviotec tem lugar. A zona da indústrias de reciclagem, onde temos também algumas instalações feitas, quer em Portugal, quer em Espanha, neste tipo de indústria. Estacionamento, transportes, logística e também a nível de metro, tudo o que é transportes ferroviários, onde as condições atmosféricas são às vezes adversas para a colocação de outro tipo de detecção e a Câmara Aviotec terá um comportamento superior neste tipo de aplicabilidade. Há notícias relacionadas sobre incêndios em armazéns, depósitos e centros de distribuição. A maior parte dos incêndios resultam em danos totais e muitas vezes com a necessidade de demolição do armazém. Existe uma causa, a causa ou a fonte destes incêndios é muitas vezes desconhecida, requerem quase sempre longas horas de investigação e por vezes até suspeita de fogo posto, de incêndio criminoso. As mais variadas notícias vão-nos chegando, que se espalham rapidamente, fumos tóxicos, não há grande informação sobre como, como se deu o início, como ocorreu inicialmente o incêndio, porque quando ele acontece já está numa fase tão evoluída que já não há muito para descobrir. Existem informações que nos vão chegando até através de outro tipo de sites, empresas que, sobretudo nos Estados Unidos ou no Canadá, que dizem que, sei lá, em 2020 tiveram 25 incêndios e 13 deles foram causados em resíduos, em papel ou em plástico. Portanto, quase não se consegue descobrir o início ou a causa deste tipo de incêndios. Chamo a vossa atenção para esta foto. Esta foto foi tirada num teste. Nós, as câmaras Aviotec, nós fazemos questão de promover muitos testes nas diversas instalações. E eu costumo dizer que é sempre uma aprendizagem. Cada vez que vamos ao terreno e identificamos diversas fontes, diversas possibilidades de incêndio, diversas maneiras de deslocar, sobretudo, o fumo, que nos leva às vezes até a definir outros sítios onde deve ser colocada a nossa câmara de detecção. A foto que vocês veem foi tirada numa instalação de um cliente. Atrás deste container laranja, foi colocado um cartucho de fumo e surpreendeu-nos que o fumo não subia, o fumo continuava na posição que vocês veem aqui, a meio da imagem. Isto, claro, o porquê, sendo um armazém com um teto alto, estando o teto muito quente, estava criada uma bolsa de calor que não era visível e que levou com que o nosso fumo se concentrasse em baixo e nunca subisse até ao telhado. Ora, numa situação destas, qualquer detector pontual colocado no teto, quer seja um detector pontual, óptico ou térmico ou óptico térmico, ou eventualmente um detector linear, nunca iria ser interrompido pela passagem de fumo, porque ele não iria subir, a não ser que houvesse uma grande concentração de fumo e isso tardava a ser detectado. Neste caso específico, a Aviotec, onde nós tínhamos colocado a nossa câmara de detecção de incêndio com base na análise de vídeo, descobriu de forma rápida quer o início, quer o local onde estava o fumo. Existe outro vídeo, este foi um vídeo também tirado numa instalação. Aqui estamos a falar numa altura de 4 metros.
Existiam também bolsas de calor e vocês podem ver, vou tentar mostrar aqui com um laser, vocês podem ver os detectores lineares que estão aqui, de um lado ao outro. O fumo nunca iria chegar a estes detectores. Portanto, e isto é algo que nós não conseguimos identificar a olho nu quando estamos na nossa instalação, só mesmo mediante uns testes e, sobretudo, testes com fumo para saber como é que ele se comporta e, às vezes, até em diversas alturas do dia. Algumas noções básicas para a detecção de incêndio. Na verdade, um dos maiores objetivos é ser confiável, ser rápido e ser realmente robusto. Ser eventualmente uma fonte de. Não ser uma fonte de falsos alarmes, não ter muitos falsos positivos, como nós costumamos dizer. Portanto, os sistemas tradicionais de detecção têm demoram mais tempo a detectar uma determinada situação de fogo, requerem manutenção de forma prolongada, espaçada e além disso há outra característica, montes deles não podem ser colocados no exterior, não podem ser colocados ao ar livre. Então, avançando, o porquê da Aviotec? Ora, a Aviotec A Aviotec foi implementada com sucesso, ou tem vindo a ser implementada com sucesso em várias indústrias, porque apresenta-se como a única solução. Esta única solução, sem querer tirar um valor ao que está escrito, na verdade, é usado, ou este termo é usado quando todas as outras quando os outros detectores pontuais e lineares que são usados deixam de poder apresentar uma solução. E então, para diversos passos, uma análise de vídeo é quase como uma única, ou será uma única solução para uma detecção precoce da detecção de incêndio. É mais rápido quando comparamos com outros sistemas de detecção de incêndio padrão ou convencionais. Funciona em muitos ambientes, sejam eles com poeira, umidade, áreas abertas, com tetos altos, depende muito da maneira onde ela é colocada e promove uma detecção rápida e precoce do incêndio, seja ele provocado por chamas ou por fumo, quer sejam internos, quer sejam externos. Chamo, claro, a vossa atenção para fogos externos, promovemos este tipo de aplicação sempre que a nossa câmara se encontra protegida num alpendre, em que se encontra protegida por um teto e onde a visibilidade, a focagem da câmara é tendo em conta o início de incêndio que vai ver, não, por exemplo, o início de incêndio num bosque ou numa floresta. Fizemos testes na nossa fábrica em Ovar. Este senhor que está aqui é muito parecido comigo. A nossa fábrica de Ovar faz PCBs, placas de circuito impresso. Colocámos uma máquina de fumo precisamente a fazer um tipo de ação debaixo da máquina e colocámos a câmara onde vocês viam inicialmente. Deixem-me vos mostrar. Inicialmente a câmara nesta posição e a esta altura consegue detectar a presença de fumo. Reparem como o fumo não é muito denso e rapidamente se consegue identificar. Foi realmente muito, muito rápido. Aqui uma mesma cena também na nossa fábrica em Ovar. Neste caso, o vídeo que vocês vão ver foi obtido, era cerca de 00:30. A câmara está na posição que vocês veem aqui. Vocês vão reparar que a luz, ou seja, a ausência total de luz, aqui é sem infravermelhos ativados e aqui é com os infravermelhos ativados e vocês podem ver a presença de fumo neste sítio. Portanto, isto é o que realmente a câmara está a ver e a informar os nossos equipamentos de recolha de vídeo. Portanto, aqui não se trata de montagem, nenhuma espécie de montagem, todos eles recolhidos no terreno. Então, podemos identificar rapidamente que a nossa câmara de detecção de incêndio com base na análise de vídeo é uma solução importante e boa para a indústria, fabrico e eventualmente armazenamento de equipamento ao ar livre. Um dos grandes desafios era todos os materiais perigosos são armazenados podem realmente inflamar e daí haver uma rápida propagação, podendo causar
danos eventualmente nos edifícios adjacentes. A solução através da Aritec, através da Aviotec, podem ser uma detecção inicial e que pode evitar que o fogo se espalhe. Também a nível de reciclagem, os resíduos têm uma elevada carga de incêndio, influências climáticas também podem aumentar a probabilidade da ignição, vão se espalhar rapidamente e com a solução da Aviotec aparece uma possibilidade de extinguir incêndios numa fase inicial ou informar para a extinção dos incêndios numa fase inicial. Com isto, reduzimos também o tamanho do fogo, do incêndio, e podemos impedi-lo que ele faça uma propagação rápida e com fumo tóxico. Parques de estacionamento e transportes são uma das aplicações onde pode ser usada a nossa Aviotec, quer seja a nível de transportes, pode ser instalada numa instalação de comboios. Aqui é importante ter em conta que o movimento de ar ou as condições atmosféricas não são propícias a colocar equipamentos de detecção pontual, como por exemplo vocês podem avaliar aqui pelo teto, o que faz com que a colocação de uma Aviotec, todo este espaço que vocês veem aqui é válido como uma cena de detecção, ou seja, se eu tiver uma chama ou um fumo neste sítio, ele vai identificar como uma perturbação, a mesma coisa lá ao fundo, a mesma coisa neste sítio, e vários focos de incêndio, vários focos de fumo são identificados, existindo nesta cena, eram identificados pela Aviotec. Como funciona então o VFD? VFD é uma denominação para Visual Fire Detection. Vocês procura-se a nível da documentação, há a informação que fala acerca do VFD, Video Fire Detection, e na verdade o que é que nós temos? Nós temos um evento. Esse evento pode ser provocado por chamas ou fumo. Chamo a atenção de que a nossa câmara Aviotec não é uma câmara térmica, é uma câmara que analisa a imagem, analisa a cena, por isso nós chamamos cena a tudo que a câmara vê, como se fôssemos nós. Essa cena é recolhida e é analisada por algoritmos inteligentes que se encontram na câmara, portanto não existe nada externo, tudo o que estamos a falar encontra-se na câmara, é feita uma análise em tempo real na fonte e com isso conseguimos, quer seja informar eventualmente o sistema de vídeo do que está a ocorrer, com metadados e criar uma ação de saída por 2 relés, tendo, por exemplo, alarme para incêndio e outro para falha. Essa transmissão de alarmes é enviada para a nossa central de incêndio, porque rapidamente o relé pode ser ligado a um módulo de zonas convencional e também é utilizado para ligar a uma unidade de video management, de análise de vídeo. Utilizamos também a ligação à cloud, à nuvem, se for necessário. Portanto, a nível, resumindo de forma genérica, a partir da imagem a câmara cria um pré-processamento de dados, inicia um fluxo de entrada que passa por uma rede neuronal para determinar se há risco de incêndio no campo de visão ou não, e este é essencialmente o processo de aprendizagem de funcionamento da nossa câmara. Então temos algoritmos, compressão e metadados, todos eles no mesmo equipamento, leva-nos a que o tempo de verificação possa ser até ajustado de 40 a 20 segundos para chama, desculpem, de 4 a 20 segundos para chama e de 4 a 30 segundos para fumo. Basicamente é o que nós conseguimos fazer. Tendo em conta que os diversos incêndios padrão, de acordo com a EN 54, calculamos ou temos em conta que o tamanho da chama tem 50 centímetros e o do fumo tem 75 centímetros, ambos a uma distância de 50 metros. E conseguem avaliar aqui nesta informação que com uma abertura de lente de 90 graus eu consigo ter
a 22 metros, consigo com que uma chama com 50 centímetros seja identificada. Como aqui, se eu tivesse um fumo com 75 centímetros a 23 metros, com uma abertura de 90 graus, eu conseguia que ele fosse identificado. Claro que isto vai depender de a altura em que a minha câmara está colocada, que tipo de visibilidade tem para o meu fumo, e daí os testes no terreno serem muito, muito importantes. Tudo isto não fazia sentido se não tivéssemos que ligar isto a um sistema de detecção a um sistema de detecção de incêndio, a um painel de detecção de incêndio. O muito importante é que a câmara, pelo facto de ter um relé de alarme e um relé de falha, pode ser ligado a outro sistema que não seja proprietário, especificamente da Bosch. No entanto, confere-nos outro tipo de informação ou outro tipo de informação ligado ao nosso sistema. Claro, alimentado através de uma fonte de acordo com a EN54 e interligada para num switch para eventualmente ser ligada a outro software de gestão de vídeo. O facto da câmara ser on-VIF permite que ela seja interligada ou permite que ela seja ligada a outras empresas que dispõem de vídeos, gestão de vídeos, quer proprietário local, pertencendo ao país, quer a nível global, como por exemplo, fazemos referência a isso também no nosso datasheet, pode ser interligado à Genetec, por exemplo. Alguns resultados a nível de EN54, com base nos testes que a EN54 tem. Existem desde TF1 a TF8, todos eles categorizados com diversos tipos. Nós conseguimos elaborar no nosso laboratório diversos tipos de teste de fogo e colocar as nossas câmaras para avaliar o desempenho, e com base nisto apresentamos um valor final e um relatório e comprometemos que a nossa Câmara funciona com determinados testes. Só de uma forma geral, a detecção de incêndio, o desenvolvimento do incêndio apresenta-se mais ou menos como vocês veem. Tem o desenvolvimento em 4 fases. Temos uma eclosão, propagação, combustão contínua e declínio das chamas. Eclosão, como o próprio nome indica, é a fase inicial do incêndio. A sua duração está condicionada fundamentalmente à qualidade e à quantidade do material combustível. E depois temos a propagação. Nesta fase, a combustão ativa-se rapidamente, transmite-se aos combustíveis vizinhos, o processo de propagação é contínuo, correspondente a uma elevação gradual da temperatura, quer no compartimento onde se envolve o incêndio, quer nas áreas adjacentes. Normalmente, entre os 500 e os 600 graus, ocorre um fenómeno comum a todos os combustíveis, que se é de autoinflamarem, denominado muitas vezes por flash over. Com base nesta informação, e vendo, por exemplo, uma curva de desenvolvimento, quer seja para fumo, quer seja para calor, reparem que interessa-nos, sobretudo, detectar um princípio de incêndio nesta primeira fase, nesta fase aqui, na fase da eclosão. E aí temos se fosse, por exemplo, para fumo, temos uma evolução deste tipo, onde aqui se aplica os mais diversos dispositivos, por exemplo, um detector de aspiração, que é o primeiro detector a ser usado e o que consegue detectar mais rápido a presença de fumo. E depois temos também detectores lineares, detectores pontuais. Na parte da chama temos os detectores de chama, que vão ser colocados mais ou menos neste sítio, quando já há uma evolução grande nesta curva, e eventualmente o aumento de temperatura sendo respondido por nossos detectores térmicos. A câmara de detecção de incêndio fica exatamente neste sítio. Tem em média uma reação de 3 vezes superior a uma unidade de detecção de aspiração, que já é por si rápida, e isso confere uma boa fiabilidade e uma detecção antempada e rápida de qualquer ação de incêndio. Chamo a vossa atenção para alguns testes feitos no nosso laboratório. Vou-vos mostrar que
Deixem-me só terminar aqui este ponteiro. Se vocês repararem, um teste, um TF8 com decalina, que é uma naftalina líquida usada para, como solvente, tintas e vernizes, tem um espectro específico. Se eu iniciar o vídeo, vocês vão ver que a cerca de 25 segundos, é mais ou menos aqui neste sítio, onde eu tenho o meu rato, vocês não o veem, mas vão ver que aqui. Vão ver como vai aparecer aqui. A câmara está montada de frente, aqui a câmara está montada com uma determinada altura. Vocês vão ver aqui com um retângulo quando ele consegue detectar a presença da chama. Reparem, vocês conseguem observar, temos o retângulo encarnado, indicando exatamente que é aqui onde aconteceu, e adjacentemente até temos outra informação aqui relacionada com estava a ser refletido, ou está a ser refletida a chama, e a câmara identifica também aquele sítio como uma situação de alarme, identifica rapidamente na imagem o que ocorreu. Se repararem, esta câmara, a que está de frente, analisa de forma mais tarde o incêndio. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos aqui o início. Reparem, estamos a quase nos 25 segundos. Esta câmara identificou rapidamente e esta só identificou agora cerca de 3 segundos depois. Aqui nesta informação temos um fogo com base em álcool, ou seja, temos chama visível. Reparem que em 23 segundos conseguimos observar a presença de chama neste espaço. Reparem que temos também atrás bloqueadores de cor, precisamente para que a câmara avalie de forma real e correta, tendo em conta, ou seja, isto é como se estivéssemos a criarmos um problema de detecção, porque ela iria detectar sem aquele fundo laranja ou sem o fundo branco, porque o contraste da cena é mais escuro. Aqui temos testes que foram feitos no exterior, aqui com a câmara colocada em cima de um tripé a uma distância de 43 metros de um fogo aberto com etanol, que é um álcool. Reparem, demorou cerca de 23 segundos a ser detectado. Estamos com uma distância que vai de 0 a 43 metros. Estamos no segundo 14 e vocês vão verificar aqui no segundo 23 o que vai ocorrer. Portanto, ele vai detectar, a câmara vai identificar o local, como vocês veem com aquele retângulo encarnado, o local onde ocorreu o incêndio, como se está a desenvolver. E aqui já o relé de alarme mudou de estado, já informou. Vocês agora têm mais informação, até aquele retângulo maior é relacionado com fumo, porque a câmara tanto pode detectar chama ou fumo, ou as duas coisas, ou bem separado, ou como nós quisermos, como nós definirmos. Reparem, o vídeo vai se prolongando até ao 1 minuto e 18 e a câmara vai avaliando o comportamento do fumo ao longo da cena. Ou seja, se eu tivesse aqui um alarme de chama, também eu ia apontar. Se eu tivesse aqui um alarme de chama ou fumo, também eu iria apontar. Temos um novo vídeo aqui com o desafio era bastante superior. Estamos a falar na mesma cena, estamos a falar de 52 metros. Vamos fazer um fogo de madeira, portanto, um fogo onde o inicial que aparece é, sobretudo, fumo, e vamos ver o comportamento da câmara a 52 metros. Ou seja, em 32 segundos, 31 segundos, vai ser capaz de identificar o fumo lá embaixo e vocês vão ver que mesmo para nós vai ser difícil identificar que existe fumo, tendo em conta que existe vento, condições atmosféricas, por acaso não estaria muito vento, mas condições atmosféricas
periféricas que levam a que a câmara faça uma detecção mesmo assim muito assertiva e rápida. Reparem, já iniciou, temos aqui em 31 segundos como ela detectou, aqui confirma que realmente tem a detecção e vocês vão ver como ela analisa para onde vai o fumo. Portanto, se vocês repararem, nada disto tem a ver com situação térmica, tudo isto tem a ver com análise de imagem e o algoritmo está definido nesta câmara para fazer a detecção, quer seja de chama, quer seja de fumo. Vocês vão perguntar, muito bem, pode ser uma câmara térmica? Não, na verdade não é uma câmara térmica e existem algumas diferenças entre a nossa a detecção de incêndio com base na análise de vídeo e câmaras térmicas. É importante não descurar as duas têm boas funções e podem ser usadas. No caso da câmara de detecção de incêndio, ela vê no espectro de luz visível, é como se fôssemos nós a estarmos a olhar para a cena. No caso de ser uma câmara de infravermelhos ou uma câmara térmica, vai ver sobretudo ou vai ver somente na faixa de infravermelhos e aí há vantagens e desvantagens. Por exemplo, as câmaras de infravermelhos podem realmente detectar pontos quentes, algum sobreaquecimento ainda antes do fogo começar. Conseguem medir a temperatura de um determinado objeto e eventualmente dar um alarme quando essa temperatura for onde o patamar definido de alarme para determinada temperatura é atingida. No entanto, não conseguem detectar fumo, não conseguem ver através do vidro porque o vidro absorve a radiação de infravermelho, não conseguem medir a temperatura do metal, porque o metal reflete também um pouco de temperatura ambiente, não conseguem detectar incêndios atrás de objetos, porque as câmaras de infravermelho precisam de uma vista direta e também pode levar algum tempo a que consiga detectar realmente pontos quentes ou que houve um aumento de temperatura em determinados pontos quentes. De forma um sumário, as câmaras térmicas não podem detectar incêndios ocultos, incêndios que estejam escondidos, e são necessárias mais câmaras para cobrir toda a aplicação, e achamos e consideramos que em certas ocasiões, em certas cenas, a análise de vídeo, a análise de incêndio com base no vídeo é uma solução mais rentável. Existem requisitos e limitações. Temos que ter alguns requisitos no interior, uma iluminação mínima de 1 lux para termos cor, mas no entanto pode ser 0 luxes porque a câmara tem infravermelhos integrados. E aí não necessita de iluminação real, como vocês viram nos vídeos e no vídeo anterior, para detectar o alarme de incêndio. A densidade do fumo tem que ser visível, ou seja, vai ser difícil avaliar um aquecimento de uma resistência, mas por isso o fumo tem mesmo que ser visível. E é importante não haver a câmara ser montada num sítio fixo, não ser suscetível a vibrações, porque pode levar ou a não detecções ou a detecções incorretas. Também o tamanho da chama deve ter um tamanho específico, cerca de 1,1% do field of view, do campo de vista, tem que ser visível. Ao fim e ao cabo, temos que analisar a Aviotec como se fôssemos nós a olhar para uma cena. Portanto, nós, ao avaliarmos uma chama, ao avaliarmos fumo, a câmara vai também avaliar esse tipo de comportamento. Então, temos determinada opacidade. Na primeira cena temos 96% de opacidade, não há nada a dizer aqui, perfeitamente identificável. Na segunda foto temos uma opacidade de 45%, na outra a seguir temos 30%, quase não identificável, e com a nova Aviotec o fumo precisa realmente ser visível. E tem que se mostrar que há uma evolução de fumo, ou seja, ela não vai disparar em alarme com a presença de nevoeiro, com a presença de fumo muito rápido, ou seja, e que haja uma evolução de fumo não ascendente, mas sim descendente.
Por exemplo, aqui, neste vídeo mostra o nevoeiro, depende de como ele se desloca, depende de como ele aparece, depende de tipo de densidade que tem, pode levar a algumas não detecções ou a alguns falsos positivos. Recomendamos que a câmara seja instalada num ângulo onde não haja reflexos visíveis, não deverá olhar para o céu e deverá ter uma visão direta sobre a área de detecção. Ora, o que é que esta câmara nos traz de novo? Vocês podem olhar. Esta foto é um exemplo importante sobre o que vocês podem ver nas vossas mãos. Temos uma câmara onde já vem incluída o housing, já vem incluída a caixa com IP67, ou seja, não precisamos de colocar caixas adicionais para montagem no exterior ou no interior ou em condições adversas. Tem um sensor de 4 megapixels, o que traz uma muito melhor qualidade de imagem. Outro importante, a lente integrada é motorizada, ou seja, eu coloco a minha câmera na posição que eu acho que vai ser bem colocada e não preciso de fazer ajuste nenhum na minha lente, nem para mais longe, nem para mais perto. Através de software, ligando-me à câmera, consigo fazer esse tipo de ajuste, sem necessidade de ter que subir o escadote. Possui iluminadores IR já integrados, precisamente que se ativam automaticamente sempre que as condições de luz são inferiores a 1 lux. Tem novos algoritmos para uma detecção mais rápida e incorpora esta nova versão 2 relés. Um válido para incêndio, chama ou fumo, e o outro válido para informar diversas falhas, tais como falhas de energia ou falhas de PoE. Existem também ferramentas adicionais, tais como ferramentas de planeamento com base em Excel, que nos dão, sem irmos ao terreno, alguma ideia de, tendo em conta a altura onde vamos colocar a câmara, qual é o nosso campo de visão e quanto é em percentagem o que vamos conseguir analisar de chama ou vamos conseguir analisar de fumo. Algumas comparações entre a antiga, a Aviotec, a Starlight 8000, e a nova Aviotec. A resolução era Full HD, na nova é 4 megapixels. A lente é muito parecida, 4.1 a 10, 4.1 a 9. A temperatura de funcionamento ficou alargada, menos 40 para mais 60, contraponto menos 20 para mais 50, e a nível de classificação, porque tem o housing que lhe dá mais IP, a anterior tinha IP43 e esta nova já traz IP67. A outra só tinha uma saída de alarme, esta tem 2 relés, um de alarme, um de avaria, e precisávamos de alguns acessórios como housings, iluminadores e suportes. Na nova câmara não precisamos nada disso. Tínhamos foco automático e com ajuste da distância focal via interface. O outro, na câmara antiga, precisávamos fazer via manual e tínhamos que planear a instalação tendo em conta a iluminação. Na nova não temos que ter muito essa necessidade. Importante, havia análise de conteúdo de vídeo associado a outras causas que não fosse incêndio, tal como traçávamos uma linha e essa linha, se fosse atravessada por uma pessoa, por um veículo ou veículos em contramão, a câmara anterior era capaz de detectar. Nesta nova, é uma opção da unidade de negócio, não existe este tipo de detecção. A câmara é somente para a análise de incêndio com base em chama ou com base em fumo. A nível de larguras e tamanhos de chama ou de fumo são muito idênticos, 1.1% da largura da imagem e 1,6% da largura da imagem. A nível da verificação padrão, ajustámos esta câmara para ser mais robusta e menos para evitar alguns falsos alarmes ou falsos positivos. Precisamos ter uma velocidade de fumo cerca de 30% da largura da imagem, precisamente para evitar falsos alarmes. A densidade mínima de fumo passa a ser visível na imagem, enquanto na câmara anterior
precisávamos de 40% como densidade mínima, e o fumo negro não era visível na anterior, passa a ser visível. Se for visível na imagem, é detectável pela câmara Aviotec. Iluminação mínima 2 luxes. Se fôssemos para 0, precisávamos de iluminadores de infravermelhos. No caso da câmara nova, não precisamos de iluminadores IR, porque já os inclui, e o mínimo de utilização de luz para cor é 1 lux. O ângulo de inclinação máxima é sensivelmente o mesmo para uma boa detecção. 40 graus é o ângulo de inclinação. O fator dinâmico, isto é importante, não era tão sensível a câmara anterior, só tinha um fator dinâmico de 5, e o fator dinâmico na nova Aviotec é de 1000, o que confere uma análise diferente de toda a nossa cena, contando com chama ou fumo. Então temos que é 100% mais sensível para a mesma taxa de falsos positivos, pode ter vários ajustes, por exemplo, atrasos de 15%, máscaras especiais, torna-se mais sensível para chama cerca de 44%, reduz falsos positivos acima de 70% e torna-se muito robusta a sua utilização, até promovendo uma verificação de alarme de 12 segundos. O que é uma verificação de alarme? Quer dizer que existe um alarme agora, neste momento, ela identifica realmente como chama, espera 12 segundos até que comprove que existe realmente chama e ao fim de 12 segundos informa da presença da chama. Portanto, isto tudo configurável, do que eu estou a dizer, pode ser mais robusto ou menos robusto. Alguns recursos e benefícios. Temos sem dúvida uma melhoria da imagem, temos uma detecção precisa e confiável, com 60 frames por segundo, temos cenários de luz exigentes e temos uma instalação rápida, detecta mesmo com 0 luxes, e ao fim e ao cabo confere-nos aqui uma boa estabilidade e uma boa opção para quando é necessário uma detecção de incêndio precoce. Aqui entramos numa parte mais técnica, no entanto é sempre algo que não se deve descuidar para retirar todo o melhor desempenho do equipamento. Não vou ser exaustivo no que vos vou apresentar, só para ficarem com uma ideia, aquilo que se consegue observar, quer entrando diretamente na câmara através de internet, através de Ethernet, quer utilizando o nosso Configuration Manager. Este é um exemplo daquilo que vocês conseguem ver. Vou ativar aqui o meu laser para vocês conseguir explicar melhor. Reparem, aqui nós temos a possibilidade de decidir se queremos detectar chamas ou não e qual é o tipo de sensibilidade que queremos, qual é o tempo de verificação, como já vos expliquei anteriormente. Da mesma maneira para fumo, e podem ser adicionadas à minha imagem máscaras, diversas máscaras, que eu inclusive posso dizer que nesta máscara aqui não quero que a câmara detecte a presença de chama, só quero que ela detecte a presença de fumo, ou exatamente o contrário. Ou posso dizer que este tipo de máscara eu vou atrasar 30 segundos para que o tempo de verificação comece a contar. Precisamente porque eu até tenho aqui a presença sempre de fumo, mas é habitual ter a presença de fumo só durante 10 segundos. Ao fim de 10 segundos ela desaparece. Então eu não quero, ao fim de 15 ou ao fim de 30 segundos, desaparece. Eu não quero que ela me dê um falso positivo, porque eu sei que isto pode realmente acontecer ou que vai acontecer. Portanto, este é o tipo de configuração que vocês conseguem configurar e têm acesso diretamente na câmara. Existe, claro, a possibilidade de rentabilizar tudo o que estamos a dizer, porque a câmara tem a possibilidade de colocar um cartão micro SD para fazer também gravações na própria câmara, e nós podemos programar um período horário
onde queremos que a nossa câmara trabalhe ou que grave determinadas situações. Por exemplo, podemos dizer que há períodos do dia onde eu quero que a câmara esteja sempre a gravar no meu cartão e há períodos noturnos que só quero que ela faça a gravação sempre que haja uma ação, sempre que haja a possibilidade de um alarme. Com isso diminuímos naturalmente, quer seja o tempo de gravação no meu cartão micro SD. Portanto, isto são tudo informações que se podem configurar. Vocês veem aqui a maneira onde se pode, o que se pode fazer. Isto é um exemplo do que nós conseguimos observar até via ligação por Ethernet à câmara. É claro que tendo um relé de falha, conseguimos obter, temos outro tipo de segurança e esse relé pode ser ativado sempre que haja falha no sensor ou falha na lente, sempre que haja uma cena muito escura. Hoje não estava muito escura, mas agora de repente ficou muito escura e pode ser eventualmente um defeito de hardware ou um defeito na parte de iluminação dos infravermelhos. A imagem de referência está desfocada ou está inclinada, porque ela analisa a imagem que tem agora e se, por exemplo, estiver desfocada ou inclinada, pode nos dar uma situação de falha. Se for muito brilhante, também a mesma coisa. Se estiver muito escura, a mesma coisa. Ou então, o que mais se usa, perda de energia. Ou seja, se eu retirar a alimentação ou se eu retirar o cabo de PoE, ele é capaz de o relé mudar de estado e informar rapidamente o meu painel de detecção de incêndio que a câmara X ficou sem alimentação. Como sumário e assim em jeito de conclusão, temos uma proposta de valor importante, temos um maior desempenho de detecção com algoritmos baseados em deep learning e inteligência avançada, aplicados com uma maior robustez para evitar falsos positivos e também por outros casos futuros. É uma solução tudo em um, porque na verdade encontra-se tudo no mesmo, quer seja a câmara, a lente, os infravermelhos e também confere IP67. Tem 4 megapixels de resolução da imagem, o que nos leva a uma melhor qualidade e tem 2 relés, um para alarme, um para saída de problemas ou avarias, e que vai permitir que potencialmente seja submetida ou seja aprovada em certificações UL ou FM no futuro. A inteligência artificial é importante, vai analisar diretamente a imagem no vídeo que está a ver. Não precisamos ter iluminação constante para que a câmara detecte e mesmo em situações de monocromático, ela é capaz de nos avaliar e dar uma informação de alarme para chama ou para fumo. Isto quer dizer que não precisa de cor para analisar um determinado comportamento nestes dois intervenientes, chama ou fumo. É, na verdade, mais robusta, tem mais sensibilidade e confere outro tipo de solução. Uh, Sumarizando tudo aquilo que eu vos falei, a detecção de chamas ou de fumo está otimizado por uma detecção inicial precoce de fumo e chamas em incêndios de fogo aberto. Pode ser detectado a ocorrência em segundos, o que quer dizer que podemos iniciar manobras de ou para apagar e eventualmente entrar em extinção, ou avaliar se realmente é um fogo ou não é um fogo de uma forma mais rápida. Detectamos exatamente onde é, portanto, ou seja, detectamos exatamente na fonte e há uma boa sinergia entre a detecção de incêndio e a detecção de vídeo, porque na verdade acabamos por ter também uma câmara de vídeo que nos pode visualizar e ver a cena e, além disso, nos confere este tipo de informação com base nestes dois algoritmos, chama e vídeo, chama e fumo. Combinando isto, conseguimos
uma boa interpretação da, da nossa cena e daquilo que a Câmara detecta. Terminei, acho que junto do tempo que tinha disponível. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenha sido conciso naquilo que vos apresentei, que tenha sido bem interpretado e espero as vossas reações e obrigado. Pessoal, muito obrigado primeiramente, Eduardo, pelo webinar. Nós tivemos um pequeno problema com o chat e por Uhum. conta disso não foi possível enviar as perguntas. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, eu só peço para levantar a mão, que eu desmuto e a pessoa pode perguntar diretamente para você. Ok. Temos alguma dúvida? Alguma pergunta? Acredito que não. É sinal que ou perceberam tudo ou não. Joia. Então vamos finalizar o webinar de hoje. Ok. Peço para que todos aqueles que estão aqui presentes, participem da pesquisa. É super rápida, leva menos de 1 minuto e para isso basta escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Obrigado, Eduardo, e nos vemos no próximo webinar. Obrigado pela participação de todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Olá e Rana, muito obrigado.